Oi, pessoal. Então, eu vou gravar essa aula para vocês sobre o primeiro processo do desenvolvimento de pessoas, que vai ser o agregar pessoas, ou como agregar talentos, como o Chavenato coloca no livro dele, que é a porta de entrada para a empresa. Eu vou dividir em duas aulas, uma sobre o recrutamento de pessoas e outra sobre a seleção de pessoas. Bom, essa ideia, né, os recursos humanos, eles são divididos em 6, né, ou 5 nos livros agora mais recentes do Chiavenato, eles se dividem em 5, e aí você começa a pensar que eles são interligados. E nesse processo de interligar, nós temos esse processo inicial de entrada, que é o processo de agregar. Então, dentro do processo de agregar pessoas, agregar talentos, nós temos aí a porta de entrada para que as pessoas ingressem na minha empresa. Então, a gente vai discutir durante essas aulas, durante as nossas aulas, sobre por exemplo, mercado de trabalho, mobilidade e absenteísmo. Como eu disse, né, dentro dos processos, ele é o primeiro, e aí eu preciso falar para vocês sobre o mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Ele é a ideia de onde estão as vagas de emprego, aonde estão as vagas que eu posso ingressar. Então, se constitui pelo local, se constitui por um local físico ou virtual, atualmente, né? Onde as organizações vão lá e falam, olha, eu preciso de alguém para trabalhar. E aí é claro que nós vamos ter oferta e demanda. Às vezes o mercado de trabalho está procurando gente para trabalhar e às vezes ele está oferecendo, não oferecendo vagas, né? As pessoas é que estão procurando. Então, oferta e demanda desse mercado de trabalho. E aí a gente pode colocar as organizações, talvez aquelas que mais empreguem, as indústrias, aí no final do slide tem exemplos como as metalúrgicas, né? Tem empresas automobilísticas ou outras organizações, principalmente as que trabalham com prestação de serviço. Pode citar organizações públicas, como o Exército, como um hospital, como uma universidade. Bom, e aí eu falo sobre o mercado de recursos humanos. O que é o mercado de recursos humanos? Aí é o conjunto de pessoas que estão aptas para trabalhar. Então, se eu tenho um mercado de trabalho, eu vou saber nesse mercado de trabalho quais são as vagas que existem. E eu tenho um mercado de recursos humanos, que são as pessoas que estão dispostas a trabalhar. Eu tenho esse conjunto que estão dispostas a trabalhar dentro do mercado de recursos humanos. Bom, aqui uma figura, né, mostrando para vocês o que é o mercado de pessoas, né, o que é o mercado de recursos humanos e o que é o mercado de trabalho. E aí você tem dentro desses círculos os candidatos que estão disponíveis dentro desse mercado de recursos humanos e as vagas disponíveis dentro do mercado de trabalho. Quando elas interligam, a gente pode falar que são os cargos preenchidos nas organizações. Aqui também um outro quadrinho, né, mostrando aí a oferta e a procura do mercado de trabalho, comparando também com o mercado de recursos humanos. Então, eu posso ter uma grande oferta de trabalho, e aí eu vou ter talvez baixa oferta de candidatos, né? Então, de vez em quando a gente vê nos noticiários, vamos pensar, que tem muitas empresas procurando pessoas qualificadas, etc. Então, é o mercado em oferta. Ou eu posso estar com o mercado em procura. Ou seja, eu tenho pouca oferta de candidatos, eu tenho baixa oferta de empregos. Então,
as minhas vagas estão quase no pleno emprego, né? Então, ali eu penso numa recessão econômica nesse sentido. Bom, eu também posso estar com o mercado de trabalho em relação ao mercado de recursos humanos, os dois em oferta, e aí você tem aí um desenvolvimento econômico, né? Que você tem tanto pessoas aptas para trabalhar, como o mercado também oferecendo vagas para trabalhar. Então, você tem os dois lados oferecendo. Então, eu estou desenvolvendo. Então, aí vai ter absorção de pessoal. Ou pode ser que aí você tenha mais pessoas e poucas vagas. Aí você tem uma recessão, aí você tem desemprego. Então, tem um quadrinho, ele explica aí quais são as situações que poderiam acontecer. Um outro termo que é bem interessante a gente pensar é a rotatividade pessoal. A rotatividade pessoal em recursos humanos significa essa ideia de flutuação entre uma organização e outra, ou seja, você sair de uma organização para ir trabalhar em outra, né? Então, na verdade, é a ideia de você estar trabalhando numa empresa, você sai e entra outra pessoa. Então, por isso que se chama rotatividade. E aí, você começa a pensar que em algumas empresas tem muita rotatividade, né? Tem muita gente saindo e entrando novas. E em outras empresas tem pouca rotatividade. Então, eu posso te dar um exemplo de uma pizzaria. Eu tenho uma pizzaria que eu já vou lá há bastante tempo, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, 8 anos, e tem sempre o mesmo garçom nessa pizzaria. O cara já está lá há 30 anos. A rotatividade de garçom nesta pizzaria em específico, ela é bem pequena, bem baixa. Já em outros ambientes, eu vou lá, todo mês parece que tem um funcionário novo. Então, você tem uma grande mobilidade de pessoas, né? Elas rodam muito. E o que é a rotatividade ideal? Qual seria a rotatividade ideal? Bom, é aquela que roda pouco, né? Seria aquela pessoa que fique na empresa por um bom tempo e que não existe essa troca contínua de pessoas entrando e saindo. Mas eu não posso falar que numa empresa que não se troca ninguém é a melhor coisa do mundo. É possível também pensar que esse índice de rotatividade ele não pode ser zero. É possível que tenha uma rotatividade, mesmo que pequena, né, entre as pessoas, porque senão você sempre vai trabalhar com a mesma pessoa. Então, o índice de rotatividade é aquele que vai permitir a organização reter as pessoas, né, ou manter as pessoas de boa qualidade, mas substituir aquelas que não apresentam uma qualidade necessária para aquele momento da organização. Então, o índice de rotatividade não pode ser zero, mas também não pode ser 100%. Então, você tem que equilibrar próximo ao zero, mantendo as pessoas que são boas à organização, né, apresentam um bom desempenho perante a organização, mas substituindo aquelas que acabam não alcançando o desempenho esperado. Ainda sobre a mobilidade de pessoal. Um dos problemas que vem preocupando as organizações é essa saída dos recursos humanos, porque você acaba tendo que melhorar a entrada, melhorar o recrutamento, melhorar a seleção. Veja, por que a gente trabalha logo a rotatividade de pessoal logo no primeiro processo, que é o de ingresso? Porque se está tendo muita rotatividade, talvez o processo de recrutamento e seleção ele não está sendo adequado à organização. Então, quando um funcionário, um colaborador sai da empresa, sai da organização, você acaba gerando mais custos com demissão,
um novo recrutamento, com nova seleção e nova contratação. Bom, sobre quanto custa substituir pessoas. Então, assim, não se enganem, tudo custa dinheiro. Não, mas vou mandar embora, contratar outro. Sim, você vai mandar embora, vai ter que pagar todos os direitos, às vezes o cara vai pedir indenização, vai entrar com processo trabalhista, você vai ter que contratar outra pessoa, para contratar outra pessoa, você vai ter que fazer um novo processo de recrutamento, uma nova capacitação, um novo treinamento. O funcionário sai da empresa, a empresa acaba perdendo algo com este funcionário, né? Então, aquilo que foi investido no funcionário sai com ele. Pode ser esse processo de seleção, esse processo de recrutamento, pode ser o treinamento, pode ser o investimento que a empresa fez nele. E aí, existem um outro termo que eles também é muito vinculado à rotatividade, que é o absenteísmo. O absenteísmo, ele é a ausência, ou seja, as faltas que nós temos dentro da organização. Isso se chama absenteísmo. Por quê? Porque a falta de um funcionário, ou ela sobrecarrega outro, ou acaba que tendo prejuízos no processo da empresa, seja ela na prestador de serviço, seja ela na produção. Vocês podem pensar em qualquer exemplo de organização, sempre a falta de um colaborador, ele prejudica. E o absenteísmo, ele nem sempre está no próprio empregado. A causa da falta nem sempre está no próprio empregado, mas pode ser por desmotivação do próprio trabalho, pode ser as condições de trabalho ruim. Então a gente trabalha isso, o Kevin Renato também trabalha isso em outro processo lá, que é a qualidade de vida, manter as pessoas. E aí você pode perceber que nem sempre é um problema do funcionário, às vezes pode ser da família dele, ou às vezes pode ser do filho, da esposa, do marido. Então pode existir diversos tipos ou diversas justificativas para uma falta, que nem sempre está na pessoa. Bom, na prática, as principais causas do absenteísmo são uma doença comprovada ou não comprovada, razões de caráter familiar, voluntários por motivo de força maior, faltas por motivos pessoais, às vezes é uma dificuldade financeira. Vamos imaginar, a pessoa não tem combustível para colocar no veículo para ir trabalhar, né? Problemas de transporte, em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, vira e mexe, existe uma greve, existe um atraso, uma empresa para de transportar as pessoas, então você tem problema de transporte, você acaba faltando no trabalho, ou a pessoa está desmotivada para trabalhar, tem um problema com a chefia. Então você tem diversas causas do absenteísmo. Quando a gente pensa no absenteísmo e na rotatividade, a gente tem que pensar em políticas para combater isso, ou seja, quem sabe, em relação à rotatividade, colocar cargos que possam desafiar mais as pessoas, ser mais atraentes, né? Uma ideia mais democrática disso tudo. Então, para lidar com a rotatividade, é preciso entender todo o contexto disso, né? É preciso entender qual é o motivo que as pessoas estão saindo da organização. Já para lidar com o absenteísmo, a gente já pensa em outras coisas, né? Pensa, será que o cara está faltando porque ele não está gostando de trabalhar aqui? Qual é a causa? E aí algumas ideias vêm surgindo. Por exemplo, fazer o trabalho virtual, trabalhar em casa, né?
melhorar aí a comunicação, ser mais participativo, mais democrático no trabalho. Então, sempre a gente vai ter que perceber qual foi a causa da rotatividade, né, da saída da pessoa ou da falta da pessoa para tentar ajudar.